Olá, estudante da Bíblia, graça e paz. Que neste despertar com Deus, você possa estar desfrutando da doce paz e da presença de Jesus e do Espírito Santo em seu coração. Vamos dar mais um passo em nossa jornada bíblica. Capítulo a capítulo, vamos avançando em nosso estudo, em nossa comunhão diária com Deus. Hoje, o estudo será no capítulo 22 de 1 Reis. Você já leu este capítulo e agora vamos, então, juntos considerar profundamente os ensinamentos que este capítulo apresenta para nós. O tema, quem dirige tua vida? No contexto deste capítulo, deste registro bíblico, temos este tema. Nós vamos perceber, através deste estudo, que a teimosia e a arrogância estão de mãos dadas. Estamos agora no último capítulo do primeiro livro de Reis. Vamos fechar este livro com este tema. Quem dirige tua vida? Como você tem conduzido a tua vida? Você é alguém que tem buscado a direção de Deus em todas as decisões? Ou tem seguido os seus próprios desejos, suas vontades e nem se importa em buscar saber o que Deus quer para a sua vida? Quais são os planos de Deus em sua vida? Infelizmente, o livre-arbítrio que Deus nos deu, desde o princípio, tem sido usado de maneira totalmente errada e tem conduzido, assim, milhares a uma vida de autodestruição e de perdas eternas. No capítulo de hoje encontramos o triste e trágico fim do rei Acabe e sua teimosia em não ouvir a voz de Deus para a sua vida. Vimos no capítulo passado que Deus deu, a Acabe uma oportunidade realmente incrível de arrependimento, de mudança. Mas vamos ver que ele escolheu, infelizmente, a rejeitar a direção de Deus. O capítulo 22 de 1 Reis é um relato crucial que destaca a batalha de Ramote-Gileade e a interação entre os reis Acabe de Israel e Josafá de Judá. No capítulo de hoje, a busca por conselho e a influência dos profetas são temas centrais, culminando na profecia de Micaías, que revela a verdade sobre o que está por vir. A narrativa não apenas explora as decisões políticas destes reis, mas também as implicações espirituais de suas ações. Vamos analisar os eventos significativos deste capítulo e as lições que podemos aprender sobre liderança, fé e a importância de ouvir a voz de Deus. Essa é a nossa introdução, apenas um breve resumo do que este capítulo traz para nós. Vamos então agora para a análise, os comentários principais dos textos. Deixe o seu joinha, aproveite, se ainda não é inscrito, inscreva-se. Versículos 1 a 3. Ao enfrentar a ameaça da Síria que se levantava, Acabe falhou em utilizar sua vantagem de 3 anos antes. Ele não se reocupou as áreas montanhosas estratégicas de Ramote-Gileade. Nos dias de Salomão,
Essa área servia como um centro administrativo, conforme está no capítulo 4 deste livro. Mas aparentemente ela foi perdida durante o reinado de Onre. Agora que Arã e Israel, como aliados, conseguiram trazer de volta a Salmaneser III da Assíria em Carcar, no ano de 853 a.C., o controle de Ramote Gileade era crucial. Então o verso 2, para avistar-se uma visita oficial, o filho de Josafá já se casara com a filha de Acabe. Havia então uma aproximação entre o rei de Judá e o rei de Israel. Os profetas, no verso 6. É provável que estes não fossem profetas de Baal, visto que seria pouco provável que Acabe insultasse Josafá, que tinha claramente pedido para consultar um profeta de Jeová, um profeta de Deus, convocando assim os supostos profetas de um Deus pagão. Eles afirmavam falar em nome de Jeová, mas na verdade eram profetas falsos, conforme podemos perceber. Verso 11 descreve chifres de ferro, símbolo de poder. 5 a 8, destacando os reis do Antigo Oriente Médio que buscavam a vontade dos deuses antes de entrarem em uma batalha. Era uma prática comum naquele tempo. Antes de sair à guerra, consultavam seus deuses. Mas Josafá, o rei de Judá, não depositava sua confiança em falsos profetas de Acabe. Ele desejava a verdadeira palavra do Senhor. No verso 9, o profeta Micaías não é conhecido, exceto aqui, quando se trata desse incidente. Versículo 10, uma eira era frequentemente usada pelos cananeus para a realização de cortes. Eiras podiam ter cenas de espiritual relevância. Então o verso 14 diz: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, disse o profeta Micaías, isso falarei. O enviado de Acabe, veio advertindo Micaías: você tome cuidado no que você vai falar para o rei, ameaçando ele. Mas Micaías disse: olha, o que o Senhor me revelar, isso eu vou falar. Importante coragem. Agora no verso 15, sobe e triunfarás. Micaías surgiu aqui com ironia, zombando da declaração dos falsos profetas que já haviam dado esta definição. Sobe e triunfarás. É isso que os profetas estão te dizendo? E o Senhor a entregará nas mãos do rei. Experimente e veja o que vai acontecer. Pode-se ouvir o desprezo e o escárnio aqui na voz de Micaías. Na verdade, foi uma forma em que Micaías encontrou de alertar e até mesmo de advertir Acabe na sua insistência em seguir os profetas falsos. Aí no verso 18, Acabe disse: não te disse eu? Quando um procedimento é mau, um verdadeiro profeta o descreve como tal. A solução não estava na mudança da mensagem por parte do profeta, mas na mudança de conduta por parte do rei. Então, no verso 22, vem aqui a censura ao rei. Espírito mentiroso. Na Bíblia, às vezes, Deus é apresentado fazendo o que ele não impede.
O relato é uma parábola. Por quê? Acabe escolheu ser guiado por falsos profetas, e Deus simplesmente permitiu que ele fosse guiado por eles para a sua ruína. Lembra o que falamos da teimosia no começo? A teimosia está entre a raiz da rebeldia, né? Verso 24, bofetada em Micaías. Agora um dos falsos profetas, liderado pelo espírito do mal, se revelou. Ele não é gentil, mas duro, cruel e sem misericórdia. Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Quando foi que o Espírito do meu Senhor me deixou e falou a você? Com essa pergunta irônica, Zedequias, um dos falsos profetas, dá a entender que um profeta pode ser mentiroso tanto quanto o outro. Então Micaías ali agora precisou revelar que realmente aqueles profetas estavam enganando Acabe, pois eram mentirosos. No verso 27, até que eu volte em paz. Acabe queria que Israel pensasse que ele não acreditava no profeta e que tinha certeza de que voltaria em segurança. Porém, sua conduta subsequente mostrou que talvez tivesse sérias dúvidas do resultado daquilo com que estava se comprometendo. Então no verso de 28 diz, ouvi isto vós todos os povos. Ou seja, ouçam o que estou dizendo. E no verso 29, então o texto destaca que eles subiram à batalha. Por estar disposto a acompanhar Acabe, Josafá o encorajou a buscar o desastre. Por isso Josafá recebeu uma reprovação severa de Deus por ter participado dessa expedição. Isso vai estar no livro de 2 Crônicas 19. Agora o verso 31, não pelejareis. Esta ordem viera do homem cuja vida Acabe tinha poupado, Ben-Hadad, e em resultado disso tinha recebido a reprovação do profeta. Lá no capítulo 20, conforme estudamos. Versículo 34, ao acaso, às vezes, as maiores vitórias e derrotas da vida dependem de causas que parecem pequenas. Como que aconteceu aqui o fim de Acabe? Um arqueiro, ou seja, um flecheiro, né, do exército sírio, disparou uma flecha ao acaso. Ele nem tinha visto o rei. E esta flecha foi acertar exatamente o rei Acabe. Porém, conforta saber que nenhuma flecha do destino pode ser lançada sem o conhecimento daquele que a tudo governa, ou seja, Deus. Agora, Acabe ferido diz ao seu cocheiro para que o tirasse da batalha, pois estava gravemente ferido. O carro de guerra daquele tempo normalmente levava 2 homens, um guerreiro e um condutor. Então o verso 40, descansou Acabe. Depois de tantas obras de construção, a glória deste rei se findou, quando o sangue real se confundira com as águas do esgoto. Assim é a obra daquele que não constrói segundo o plano divino. Versículo 43, em todos os caminhos de Asa. Josafá parece ter sido um rei melhor do que seu pai, pois não se diz que ele se desviou de Deus como seu pai na velhice. Versículo 48, descreve Edom. Em Edom reinava um governador. Edom ainda sob o domínio de Judá,
Visto ter Davi conquistado aquele país, sua tribo ficou com esta província. Só no tempo do filho de Josafá foi que houve rebelião contra Judá. O versículo 49 destaca os navios de Josafá que se quebraram em Ezion-Geber. Este relato mais completo está em 2 Crônicas, capítulo 20. Agora o versículo 51, Jeorão, filho de Josafá, reinou em seu lugar. Este rei tinha por esposa a filha de Acabe, com Jezabel. Consequentemente, a idolatria dominante contaminara o reino de Israel, começando a imiscuir-se também no reino de Judá. Então o verso final, 52. Acasias, então continuou o caminho espiritual que foi traçado por seu pai, Acabe. A história não acaba aqui, mas continua no próximo livro de 2 Reis. A divisão de Reis em 2 livros foi feita por conveniência quando a Bíblia foi traduzida para o grego no século II a.C. Era um livro só na Bíblia hebraica e original. Ok? Então aqui temos as principais considerações e comentários deste capítulo. Agora vamos para o texto do livro Profetas e Reis com mais detalhes. O fim de Acabe. Foi menos de 3 anos mais tarde que o rei Acabe encontrou a morte às mãos dos sírios. Lembra lá no capítulo 20? Que Acabe desobedeceu a ordem de Deus, poupando o rei Ben-Hadad, e que a vida de Acabe seria dada em lugar do rei Ben-Hadad? Então, menos de 3 anos depois, se cumpriu o relato. Acasias, seu sucessor, fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão. E serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor Deus de Israel, como seu pai Acabe tinha feito. Mas os juízos seguiram de perto os pecados do rebelde rei. Página 207, começa aqui o texto. Qual foi a grande falha do rei Acabe? Deus teria estado com Acabe se ele tivesse andado nos conselhos do céu. Mas Acabe não fez isso. Casou-se com uma mulher dada à idolatria. Jezabel exerceu mais poder sobre o rei do que o próprio Deus. Olha que coisa terrível. Ela o conduziu à idolatria e com ele o povo. Nenhuma misericórdia devia ser mostrada. A casa de Acabe devia ser totalmente destruída, como foi a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías. Declarou o Senhor por intermédio de seu servo: por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. Então, a escolha, a direção que Acabe tomou em sua vida, seguindo seus próprios desejos, sendo influenciado por sua esposa Jezabel, levou ele à ruína. Ele, então, recebeu exatamente o resultado que ele mesmo semeou. Colheu, aquilo que ele semeou. Vamos às lições práticas a serem aplicadas. Encerrando o estudo do primeiro livro de Reis, percebe-se que seu conteúdo não são biografias de monarcas de Israel
nem é história política da monarquia israelita. Na verdade, é uma visão profética e teológica da influência positiva ou negativa dos reis de Israel e de Judá. Estes escritos sagrados visam precaver o leitor quanto ao perigo da corrupção política, civil e religiosa. Deste modo, o Espírito Santo incentiva a renovar sempre o compromisso com o Deus que é comprometido com seu povo. Com a mesma perspectiva teológica revelada por Moisés em Deuteronômio, 1 Reis enfatiza a história humana regida por Deus através da lei moral. Deus recompensa a fidelidade, entretanto, retira a bênção quando se despreza o compromisso com ele. Cada rei, seja de Israel no norte ou de Judá no sul, foi avaliado pelas lentes da fidelidade ao verdadeiro monarca, o Rei dos Reis, que é Deus. A infidelidade não foi passada por alto nem mesmo em profetas, como vimos no capítulo 13, aquele profeta velho. Eles são seres humanos, porta-vozes da Trindade, revelando que é a divindade, não algum líder político, que rege a história do mundo e da igreja. Por um lado, o profeta deixa de ser fiel quando não apresenta a real revelação de Deus. Por outro, é fiel quando revela aquilo que Deus disse, mesmo enfrentando perigos e ameaças. O profeta Micaías viu o soberano Deus do universo assentado em seu imponente trono, assim como Isaías, deixando evidente que não há necessidade de temer qualquer pessoa quando se está nas mãos do Todo-Poderoso. Por conseguinte, mesmo com o fracasso de monarcas humanos, o propósito divino será devidamente cumprido no decorrer da história. A morte de Acabe por uma flecha atirada ao léu, mesmo levando o rei Josafá, pedindo-o para estar evidente como rei, e ele disfarçado, mostra o cumprimento fiel da palavra de Deus através de seus profetas. Mesmo que seres humanos busquem poder absoluto, é Deus quem está no trono. Quem está no controle de tudo no universo é Deus. O céu está disposto a esquecer o seu passado se você estiver disposto a entregar o seu futuro. No final da estrada, se constatará que é melhor arrepender-se pelo que fez do que arrepender-se pelo que perdeu. Assim como foi Acabe, né? Agora, nossa reflexão final. A decisão de Acabe de ignorar as advertências do profeta Micaías e de se disfarçar durante a batalha resultou em sua morte, um juízo divino que reflete a gravidade de suas ações e a corrupção que permeou seu reinado. As lições aprendidas com esta história de Acabe nesta batalha nos desafiam a refletir sobre nossas próprias escolhas e a importância de ouvir a voz de Deus em nossas vidas, em todo o tempo, e ainda mais, especialmente, em tempos de crise. Acabe rejeitou ouvir a voz de Deus. Em resumo, as consequências desta batalha de Ramote Gileade são um poderoso lembrete da justiça de Deus e da necessidade de permanecer fiel à adoração verdadeira. Que possamos aprender com as lições desta narrativa e nos esforçar para viver de maneira que honremos a Deus
em todas as circunstâncias, buscando sempre a sua orientação e permanecendo firmes na fé. O fim da vida de Acabe revela o resultado da desobediência e da teimosia. Eis o apelo que o Senhor nos faz hoje. Em Isaías 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Este é o apelo de Deus a mim e a você. Aceite agora o convite de Deus, se você ainda não está totalmente nos caminhos de Deus. Aceite agora. Aproveite este momento, esta oportunidade. E continue buscando na Bíblia as verdadeiras respostas. Porque chegará o tempo, conforme está dito, profetizado em Amós capítulo 8, verso 2, em que as verdadeiras respostas, elas estarão não mais à disposição, dizendo que os homens correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não mais a encontrarão. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, disse Jesus. Está no Evangelho de João 16, verso 13. Ouvi isto, vós todos os povos, conforme o verso 28. Vigiemos e oremos. Amém. Que solene apelo o Senhor está fazendo a cada um de nós neste momento em sua palavra. Olha só o pensamento do dia. A voz de Deus é a que você deve ouvir, e a direção dele é a que você deve seguir. Não se esqueça disto. E não seja teimoso, como disse o nosso estudo hoje, né? O teimoso, ele escolhe o caminho da desobediência e da autodestruição. Aquele que se submete a Deus, que se entrega a Deus, ele está escolhendo o caminho da obediência e da vida eterna. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Graças te damos pelo despertar deste novo dia. Graças te damos, Senhor, por este momento especial em que separamos para estar junto de ti, ouvindo a tua voz através de sua palavra. Queira, Senhor, abençoar as nossas vidas de maneira que possamos nos submeter à tua direção, que nossos ouvidos estejam atentos à tua voz e que nada nos separe de ti. Queira, Senhor, conduzir os nossos passos, as nossas decisões segundo a tua vontade. Continue, Senhor, dirigindo nossos pés nessa jornada diária contigo, e assim que teu Espírito Santo possa nos conduzir em toda a tua verdade. Perdoe os nossos pecados, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Então, fechamos mais um livro em nossa jornada. Deus seja louvado por cada capítulo, por cada momento que Ele nos conduz, que Ele nos traz até a sua palavra, e assim, no próximo estudo estaremos iniciando o segundo livro de Reis. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.